Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste canal mais uma vez, Jardim Centenário EBD, em Lauro de Freitas. Queremos te convidar agora para participar conosco de mais uma lição, apesar de que nós temos estado ausente uma boa quantidade de lição, mas estamos aqui de volta para contribuir com esta linda obra que é a EBD na internet. Repetindo, o nosso canal é Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Nossa lição de hoje é a lição de número 8. Lição de número 8 tem como título Ruth, Deus trabalha pela família. É isso aí. O texto áureo da nossa lição é: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth capítulo 4, versículo de número 14. E a nossa verdade prática, ela diz: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Aí está nosso título da lição, texto áureo e verdade prática. Dando prosseguimento, vamos lá a nossa leitura diária, logo após divisão da nossa lição e comentário e conclusão do nosso vídeo. Amém? Então, vamos lá. Leitura diária, versículo a versículo. Segunda-feira, Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1 diz: Fome leva uma família a deixar Belém. E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Na terça-feira, nossa meditação diária diz: Noemi enfrenta a morte em sua família. Ruth, capítulo de número 1, verso de número 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: Triste o regresso de Noemi em meio à crise. Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar de onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas a caminho para voltar para a terra de Judá. Na quinta-feira, nossa meditação diária diz: O trabalho de Ruth em meio à crise. Ruth, capítulo 2, verso 1 e 2. E tinha Noemi, um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Na sexta-feira, nossa meditação diária diz:
provisão divina e cuidado em meio à crise. Ruth, capítulo de número 2, verso de número 8 e 9, diz: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais a colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após ela. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. E no sábado, a nossa meditação diária diz: a bênção do casamento em meio à crise. Assim tomou Ruth, capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Aí está a nossa meditação diária, versículo a versículo. Amém? Vamos lá na divisão de nossa lição de hoje, que mais uma vez cabe lembrar que a lição de número 8 estaremos estudando no próximo domingo. Nossa lição se divide em 3 tópicos, sendo o primeiro tópico a crise econômica, segundo tópico superando a crise, e o terceiro tópico, a fé e trabalho. E concluímos a nossa lição. Nossa lição, queridos, é uma lição, esta lição especificamente, e a história de Ruth. Podemos observar que a história de Ruth é uma continuidade do livro de Juízes, porém com destaque a 6 personagens, sendo Ruth, Noemi e Ofra, e Boaz, melhor dizendo, 7 personagens: Ruth, Noemi e Ofra, Elimeleque, Malom e Quilion e Boaz, que é o 7º personagem. Ruth, Noemi e Ofra, 3. Malom, Quilion e Elimeleque, melhor dizendo, corrigindo, e Elimeleque e Boaz. Esse livro vai dar destaque à história desta família que viveu um tempo em meio à crise em Israel, e esta crise vivida é no tempo dos juízes. Tanto é que o livro vai dizer: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Belém de Judá. Então, o livro de Ruth é uma continuação do livro de Juízes, porém com destaque nesta família. Que também outra coisa que precisamos estar observando é que em meio à crise, Deus cumpre a sua palavra, daquilo que está escrito no Salmo de número 146, verso 9. O Senhor guarda os estrangeiros e sustenta o órfão e as viúvas, mas transtorna o caminho dos ímpios. Observe que Noemi se torna estrangeira
na terra de Moabe, e Deus a aguarda lá. Depois, Ruth vem com Noemi para a terra de Israel, para Belém, e Deus aguarda cá em Belém. Então, cumpre-se na íntegra esse Salmo de número 146. O outro ponto é que ela sai, apesar da crise, ela sai com a guarda, a proteção e o sustento do seu marido. Quem a sustentava? O seu marido. Mas quando ela retorna, ela volta sem o marido, sem os filhos e somente com uma nora. A situação desta mulher, certamente, é uma situação muito difícil. E o que podemos observar é que em todas as dificuldades, independentes de quais elas sejam, Deus está sempre nos observando e observando as nossas atitudes. Nossas atitudes de fé para com Ele, nossas atitudes de procedimento para com a sua obra, para com os seus mandamentos, tudo isso. E se aplica claramente na vida de Noemi e de Ruth, porque Ofra, ela, ouvindo o conselho da sua sogra, ela torna para sua terra. Ela escolhe tornar para sua terra. Mas Ruth não. Ruth escolhe prosseguir com a sua sogra. E neste prosseguir com sua sogra, ela faz uma declaração, e uma declaração de fé. Ela diz: o teu Deus é o meu Deus, e onde tu estiver eu estarei. Então, tudo isso faz com que Deus dê a Ruth o final que nós acabamos de ver no livro de Ruth, e a providência de Deus em meio à crise, independente de qualquer situação. O que vale para nós é que se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, Deus vai estar sempre dando providência, independente de qualquer que seja a crise, que o ambiente em qual nós residimos, o ambiente em qual nós residimos esteja passando. No nosso caso, por exemplo, evangélicos de todo o Brasil está vendo a situação caótica o qual nosso país está passando, tanto de crise econômica, como de crise institucional, como de crise também moral e espiritual. Nós, igreja, independente de qualquer que seja a crise, temos que ter nossa fé baseada na palavra de Deus e na confiança de que Ele tudo pode fazer por nós. Amém, queridos? Deus em Cristo abençoe a todos, e que num domingo nós possamos transmitir para os nossos alunos esta confiança, porque certamente nós estaremos falando a alunos que estão enfrentando diversos contextos, e dentro desse contexto, crises diferenciadas, mas que nossa palavra possa se tornar como uma âncora para que eles levante a cabeça e confie mais e mais em Deus, que pode nos dar toda a providência. Amém? Até a próxima aula, se Deus assim quiser e permitir.